Vocês estão vendo a minha apresentação? Vamos sim, professora. Sim, professora. Ok. Deixa eu ver que eu acho que alguém entrou. Não. Deixa eu esperar sair isso aqui pra gente... Início. Então, vamos lá, gente. Primeiro, bem-vindos, né, à nossa disciplina de pavimentação e estradas. Creio eu que seja a segunda disciplina de transportes que vocês têm, né? A primeira foi análise e projetos de transportes. E agora a gente vai para a parte de pavimentação e estradas. Eu sou a professora Bruna Bier Kurek, tá? Então, eu sou formada em engenharia civil, pela UFPR, também sou especialista em engenharia de tráfego, sou também mestra em planejamento urbano e hoje eu sou servidora pública da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, eu sou engenheira civil lá na Secretaria de Obras Públicas e eu trabalho como fiscal de obras no Departamento de Pavimentação. Então, lá a gente é responsável por fazer os projetos, por fazer os orçamentos, licitar e acompanhar todas as obras referentes a obras públicas, né? Então, pavimentação, viadutos, trincheiras, calçadas, ciclovias. Então, somos nós que fazemos isso aqui em Curitiba, né? Eu moro em Curitiba. Então, seria basicamente o meu mini currículo. Né? Caso vocês tenham interesse, eu deixei lá no AVA também, na apresentação da disciplina, o meu currículo Lattes. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá tudo lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina de pavimentação e estradas. Então, o objetivo principal dessa nossa disciplina é apresentar os principais conceitos da pavimentação urbana e capacitar vocês a desenvolver os projetos de infraestrutura viária, de pavimentação e supervisão também, né, de obras de pavimentação. Então, a gente vai desde a concepção dos projetos de pavimentação e infraestrutura até a obra, a execução da obra propriamente dita. Então, o meu intuito aqui com vocês é preparar vocês para entenderem os projetos de pavimentação, entenderem os projetos de infraestrutura viária e saberem mais para frente o que cobrar quando vocês forem engenheiros, né? O que cobrar de um pavimento, de um projeto de pavimentação e de um projeto de infraestrutura viária. A ementa de vocês, então, lá na apresentação da disciplina, no AVA, eu já deixei o plano de ensino para vocês terem acesso. Então, lá tá os objetivos, a ementa, o conteúdo programático, a bibliografia básica e também o sistema de avaliação. Tá tudo lá. Tudo que eu estou falando aqui vai estar lá também. Então, a ementa, né, da nossa disciplina, a gente vai passar pelos seguintes tópicos. O histórico da pavimentação e generalidades, então, como surgiu, né, o conceito de pavimentação dentro do Brasil e do mundo, qual é a necessidade, qual é a importância da pavimentação no setor de infraestrutura de uma cidade, qual que é o papel do engenheiro civil dentro da área de pavimentação. Vamos falar também sobre os pavimentos. Só deixa eu ir aceitando o pessoal aqui. Pronto. Então, a gente vai falar também sobre os pavimentos, como que se dá a distribuição de pressões no maciço, as camadas de pavimento e também as funções de cada uma das camadas do pavimento. A gente vai passar um pouquinho para alguns tópicos de mecânica dos solos, alguns tópicos de geotecnia que são necessários para um projeto de pavimentação. Vamos falar sobre alguns métodos de sondagem, como se faz a coleta de amostras,
alguns ensaios, o perfil dos solos. Nós vamos também falar sobre o dimensionamento de pavimentos, então vocês vão aprender a dimensionar, um dimensionamento básico de pavimentos, né? Vamos falar sobre a estabilidade Marshall, construção de pavimentos, passando pela subbase, subleito, subbase, base e o revestimento. O desempenho do pavimento, porque de nada adianta a gente realizar uma obra de pavimentação que tem uma vida útil aí de 1, 2 anos, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre o desempenho desses pavimentos, a avaliação da condição do pavimento, para que a gente consiga obter uma boa manutenção e a reabilitação dos pavimentos. Vamos também falar sobre o excesso de carga e a deficiência da drenagem sobre a deterioração do pavimento. A drenagem tem um papel muito importante dentro da pavimentação, porque se trata da infraestrutura, né? A gente vai ver mais para frente que as obras, as grandes obras de pavimentação e de infraestrutura, elas são divididas em infraestrutura e superestrutura. Então, a drenagem faz parte da infraestrutura e a gente tem que conversar sobre a drenagem também. Um bom pavimento passa por uma boa drenagem também. A construção do pavimento e as interferências sobre o meio ambiente, a manutenção e a restauração de rodovias, elementos e construção da infraestrutura de estrada, e também sobre trabalhos preparatórios e de terraplenagem, que é onde tudo inicia. Vamos falar também sobre o estudo geotécnico do subleito e das jazidas, obras de consolidação e proteção dos cortes e aterros, drenagem, como eu já havia comentado, as rodovias e interferências ao meio ambiente. Vocês podem perceber que a nossa ementa, ela é bem extensa, tá? Muito provavelmente a gente não vai ter tempo de aprofundar em alguns tópicos, né? Como a drenagem, como a parte de geotecnia. Então, eu vou tentar dar o maior enfoque na parte de pavimentação e estradas. Então, na parte de infraestrutura e na parte de pavimentação propriamente dita, tá? Mas também dando todo o embasamento necessário, o material didático necessário para que vocês tenham todo o conteúdo a ser abordado na ementa, ok? Saindo da ementa, então, a gente tem o conteúdo programático da nossa disciplina. Então, o que a gente basicamente vai ver na nossa disciplina, né? A gente vai começar por um histórico da pavimentação e as generalidades. Vamos falar sobre a infraestrutura viária, os principais elementos da infraestrutura viária. A gente vai ver que tem o software específico para projetos de obras viárias. A gente vai também ver alguns tópicos sobre a infraestrutura e a superestrutura, né? Falando tanto de vias urbanas como de rodovias. Alguns conceitos principais de pavimentação, que eles devem ser muito bem estudados, para que depois, na hora do dimensionamento do pavimento, esteja tudo tranquilo, essa questão mais teórica e mais conceitual. Os materiais para pavimentação, então, dos materiais para pavimentação, a gente vai falar dos agregados que a gente utiliza em subleito, subbase e base, e os materiais que a gente utiliza para revestimento, né? Então, o asfalto, propriamente dito, e alguns outros tipos de materiais que a gente utiliza na pavimentação, como o pavimento de concreto. Vamos passar também pelo dimensionamento dos pavimentos flexíveis. Isso aqui vai ser mais ou menos lá pelo segundo bimestre. Então, o primeiro bimestre ele vai ser um pouquinho mais teórico e o segundo bimestre ele vai ser mais prático, né? Então, a gente vai ter bastante cálculo no segundo bimestre. Dimensionamento dos pavimentos flexíveis, o desempenho, a avaliação e a restauração dos pavimentos. Então, a gente vai estudar quais são as principais manifestações patológicas que nós temos nos pavimentos e como restaurar o pavimento
de acordo com a manifestação patológica ocorrida. E a gente também vai falar aí da parte de meio ambiente, dos pavimentos sustentáveis, saindo um pouco da parte do asfalto em si. Dos procedimentos didáticos, então, o que pretendemos dentro da disciplina, pessoal? Como eu já havia dito no início, as nossas aulas, a partir do dia 22, serão, graças a Deus, presenciais, tá? Então, a gente vai ter aí essa aula de hoje, do dia 3, aula no dia 10 e no dia 17 online, e a partir do dia 22, teremos aulas presenciais. Aqui vale ressaltar um comunicado também que já foi passado para vocês. A gente vai seguir todos os protocolos de segurança. Vocês receberam um termo de consentimento, um termo de compromisso que vocês devem assinar e levar para mim na primeira aula presencial. Então, lá no dia 24, eu quero que vocês levem esse termo assinado para mim. Quem não se sentir confortável em ir para as aulas presenciais, peço que entrem em contato com a coordenação, com a direção do curso, para que eles possam orientar vocês de como que vai ser o procedimento para quem não participar das aulas. Uso de máscara obrigatório, a gente vai ter os totens de álcool gel na instituição, então eu peço também a colaboração de vocês. Trabalhos em grupo são proibidos, nós não vamos poder ter trabalhos em grupo, a gente vai ter que manter o distanciamento mínimo aí na sala de aula, então o trabalho em grupo vai ser inviável. A gente vai tentar, de uma forma que, respeitando, né, todo o protocolo de saúde, de segurança, eu pretendo levar vocês em alguma obra de pavimentação, visitar o laboratório de alguma usina de asfalto, para que a gente saia um pouquinho, né, da sala de aula e vai ver como isso funciona na prática. Eu acho que é bem interessante e vocês vão gostar bastante da área de pavimentação, assim, espero, né? E também eu quero trabalhar muito com análise de projetos, então eu vou levar, como eu trabalho na Prefeitura de Curitiba, fica um pouco mais fácil, um pouco mais acessível os projetos de pavimentação, então eu pretendo levar esses projetos em sala de aula para que vocês consigam ver realmente como esses projetos acontecem. Então vamos passar a concepção dos projetos, vou levar também modelos de orçamentos para que vocês tenham, e também, se tudo correr bem, essas visitas em obras e visitas em laboratório, para que vocês possam ver quais ensaios são feitos, tá? Avaliações. Então, teremos 2 tipos de avaliação em cada bimestre. No primeiro bimestre, vocês vão ter a avaliação 1, que é a avaliação principal, valendo 5 pontos, e no decorrer do bimestre, nós faremos trabalhos que vão compor a nota, totalizando aí um máximo de 5 pontos, tá? Não digo que vão ser 5 trabalhos de 1 ponto, né? Então, pode ser um trabalho valendo 2, outro trabalho valendo 1, um trabalho valendo 4, enfim, né? Aí o máximo das notas de trabalho vão ser 5 pontos. Esses trabalhos eu costumo sempre fazer para que vocês também possam fixar o conteúdo. Então, já é uma forma de vocês estudarem para a prova. O que vai estar na prova? Basicamente, o conteúdo dos trabalhos que vão ser feitos durante o bimestre. No segundo bimestre, a mesma coisa, teremos uma avaliação valendo 5 pontos e os trabalhos valendo 5 pontos. Fazemos a média e a média simples, ok? Caso ocorra alguma alteração no decorrer do bimestre, obviamente, a gente vai conversando, ok? Pessoal, até agora, alguém tem alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Tranquilo?
Tranquilo, gente? O que eu queria passar para vocês hoje era isso, tá? Basicamente, como vai funcionar a nossa disciplina, as avaliações, a ementa, o conteúdo. O plano de ensino já está disponível para vocês lá no AVA. Logo mais, eu vou disponibilizar para vocês também o cronograma das nossas aulas. Então, lá vai estar direitinho para vocês a data da aula e qual conteúdo vai ser ministrado, para que vocês também consigam se organizar e caso queiram estudar de antemão, você já tem esse conteúdo disponível para vocês. O conteúdo que eu vou disponibilizar no AVA, eu vou tentar jogar lá com pelo menos 2 dias de antecedência para que vocês possam dar uma olhadinha no que vai ser dado na aula, estudar antes, tem gente que eu sei que gosta de estudar antes, então vai estar disponível lá para vocês. Óbvio que não é obrigatório estudar antes, né? Mas é bom já ter o conteúdo. Então, eu vou tentar sempre manter tudo que eu passar na aula presencial, né? Seja slide, seja material, eu vou sempre postar no AVA também, para que todo mundo tenha o conteúdo, ok? No mais, pessoal, eu desejo a todo mundo um ótimo, muito proveitoso semestre, que a gente tenha aí um semestre mais tranquilo, do que foi o semestre passado, e sempre fiquem à vontade para me mandar e-mail, para me mandar perguntas lá no AVA, então eu quero que a gente tenha uma relação muito próxima. Não deixem para perguntar as coisas lá uma semana antes da prova, tá? Então, eu quero que vocês tenham essa liberdade comigo, que vocês me tenham também, não só como uma professora, mas como uma amiga. Qualquer dificuldade que vocês tenham, professora, eu não estou conseguindo acompanhar o conteúdo, professora, eu não estou conseguindo acompanhar as aulas, professora, eu estou com dificuldade nesse ponto aqui, você pode dar uma aula especificamente sobre esse ponto? Com certeza, tá? Quem faz a aula, eu sempre digo, quem faz a aula são vocês, alunos. Então, eu não quero que seja uma aula travada, uma aula fechada, onde só eu fale. Eu quero que vocês participem e que vocês venham com a demanda de vocês. Professor, eu queria que abordasse tal tópico nessa disciplina que eu acho que seria interessante. Tragam para mim, vamos construir juntos. Eu acho que vai ser muito mais interessante do que só eu ficar aqui falando. Tá bom, gente? Tá bom, professor. Estamos aqui só eu e Marlos conversando, os outros não sei onde estão, né? Tranquilo, professor. A turma é pequena e tá respeitando o distanciamento. Distanciamento social, professor. Distanciamento social, distanciamento da fala, cada um fala em meia hora, né? Na real, a gente não fala nessa aula EAD, não, isso é meio normal. Ah, é meio normal? Vocês são A gente quietinhos? nunca fala aqui nessas aulas, hein? Na sala a gente fala, agora aqui não. Verdade. Eu sei, vocês ligam a câmera, ligam o Google Meet aí, vão fazer outra coisa, que eu sei. Imagina, De olho em vocês. imagina. Mas o que a gente faz é trabalhar, na verdade, eu acho. Não, mas o ensino à distância ele é um pouco complicado justamente por isso, né? A gente não tem tanto esse contato. Para a gente, professor também é super cansativo, porque a gente fica aqui falando sozinha, mas a gente entende vocês também, tá? A partir do dia 22, aí vocês podem falar à vontade. A gente vai... Até pra gente direcionar a dúvida sendo presencial é muito mais fácil, porque a gente tem é mais fácil de você falar na hora que você tá ali, conversar uma coisa simples, do que fazer uma pergunta aqui com um monte de gente escutando e sendo o Google, tipo, é só perguntar pro Google, sabe? Não faz muita lógica. Com certeza. Mas então é isso, gente. Eu vou liberar vocês já, não vou tomar o tempo de vocês. O que eu tinha preparado para hoje era isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo, tá? Repassem para os seus colegas que a aula de hoje, daqui a pouquinho eu já vou disponibilizar tanto a gravação quanto os slides ali no AVA, para que ninguém se sinta perdido aí no meio do caminho. Beleza, gente? Valeu, então, professora. Boa noite. Então, tá bom. Boa noite.
Tudo Boa de bom, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Esticada. O Wellington.